Fala, Tricolada! Tudo bem com vocês? Tudo no manense? Rapaziada, quando eu era garoto, a gente ia jogar futebol de botão. A gente não tinha FIFA, esses jogos de videogame que a rapaziada tem hoje, a garotada tem hoje. Então a gente se reunia, cada um devia levar uma ou duas mesas de futebol de botão e colocávamos no chão. E era um luxo quando alguém tinha um pé, né? Tinha uma mesa com pés para jogar em pé. Na maioria das vezes nós jogávamos sentados no chão. Lá vamos dizer assim, na minha quebrada, a gente se reunia para fazer campeonato de futebol de botão. Eu sempre era metido a fazer tabela do campeonato. Quando eu não fazia, o outro colega fazia. E a gente fazia com o maior capricho, tabela, rodada por rodada, oitavas de finais, quartas de finais. Não tinha briga, a gente era tudo criança, era tudo adolescente depois. E não tinha confusão, não tinha bate-boca, o campeonato começava, o campeonato terminava e estava todo mundo amigo, tudo tranquilo, se divertindo lá com futebol de botão. Depois a gente cresce, a gente vai para a escola, segundo grau, a gente participa de Grêmio, né? E o Grêmio, fiquei responsável por organizar um campeonato entre os alunos, e vai lá eu de novo fazer tabela de futebol de salão para a rapaziada, e o campeonato começava e terminava, sem confusão, sem briga por causa de tabela. E o que a gente está vendo nesses últimos dias aí, o que o Rubens Lopes e sua trupe está apresentando para todos nós, é assustador. Então vamos lá, olha o que aconteceu, olha que coisa de louco. Teve ontem a reunião entre os clubes, foi o quê? Foi numa sexta-feira, eles se reuniram, ficaram até de madrugada e não resolveram nada, com a presença de uma mediadora lá. Marcaram de novo às 11 horas da manhã, todos eles numa reunião virtual, mas não adiantou, não chegaram a um acordo, ficou nada resolvido, tempo perdido. Ela apresentou datas, dia 29/6 e o dia 2/7 para o Fluminense jogar, depois negociou o dia 30 de junho e o dia 3 de julho. O dia 30 de junho é mais próximo do que o Fluminense queria, porque o Fluminense queria jogar no dia 1º de julho, daí o dia 30... nada, a federação não recuou, Fluminense e Botafogo também não recuaram. Aí a mediadora não resolveu, não houve a mediação. Ela conversou particularmente com o presidente do Fluminense e o presidente do Botafogo, depois ela conversou com o presidente da federação, para tentar separadamente, sem todos juntos, chegar a um acordo, e nada se resolveu. Aí a bola foi passada para o presidente do STJD. Aí aparece o Marcelo Crivella publicando no Diário Oficial um comunicado que a prefeitura estava determinando a suspensão das competições sem presença de público no município do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, não poderia ter jogo até o dia 25. Pronto. Aí deu aquela chamuscada na situação, repórter correndo para tudo quanto é lado, igual um barata tonta. Fluminense e Botafogo, os jogos deles estão agendados para o dia, principalmente Fluminense, que é o nosso assunto aqui, 22 e 24. Então Fluminense e Botafogo estavam livres do WO, não seriam punidos com o WO, tranquilo, do dia 25, aí já é um outro assunto, ia conversar. E nesse inteirinho aí, nisso tudo que acontece, do Diário Oficial, da publicação do prefeito, do cancelamento da competição até o dia 25, tem a resposta do STJD que ainda não foi dada. Aí o prefeito dá um pronunciamento, e nesse pronunciamento, após o Diário Oficial estar publicado, notícia em tudo quanto é jornal, parou o campeonato. A FERJ, em primeiro lugar, emitiu uma nota falando que obedeceria a orientação e o comando, vamos assim dizer, do prefeito Marcelo Crivella, mudando completamente aquela ironia que ele fez nos dias anteriores, no dia anterior, que falou que o prefeito não mandava na tabela do Campeonato Carioca. O prefeito mostrou que ele manda sim na tabela do Campeonato Carioca, e o Flamengo só jogou porque o prefeito autorizou que jogasse. Porque se o prefeito não tivesse dado o aval para o Flamengo entrar em campo, não teria o reinício estadual. Então o prefeito manda sim na cidade, ele autoriza e pode mexer sim na tabela, e mexeu. Fluminense e Botafogo, neste momento que eu estou fazendo um vídeo para vocês, às 10
e 22 da noite. É a hora que eu consegui parar para poder fazer um vídeo para vocês. O Fluminense e o Botafogo não vão levar WO, porque o jogo dessas duas equipes foi adiado, e depois do dia 25 vai ter que ser marcado uma outra data, porque dia 22 e 24 não vai ter jogo das duas equipes. Mas vamos lá, que o negócio é confuso, é meio zoneado não, é completamente zoneado, vocês vão entender. Aí o prefeito Marcelo Crivella deixa um vídeo na internet, uma publicação, um anúncio, mudando completamente o diário oficial dele. Não sei o que aconteceu nesse período, se houve chiadeira de alguém reclamou. Ele fez um vídeo publicando que somente Fluminense e Botafogo teriam seus jogos adiados. Não teria o jogo do Fluminense e Botafogo. E o campeonato, na verdade, o campeonato carioca não seria interrompido nesse período de 5 dias. Que ele deu esse decreto, esse diário oficial, essa publicação, apenas para preservar Fluminense e Botafogo de um WO. Aí surtiu mais ainda a informação e outro alvoroço. Daí teve jornalista reclamando, como é que pode interferir na tabela dessa maneira? Então o prefeito, na hora do vídeo, ele fala sobre adaptação de protocolo de segurança, de saúde, e que Fluminense e Botafogo, o jogo deles iam ser interrompidos, não ia ocorrer, para ter um ajuste de protocolos da federação com o da Secretaria de Saúde. Então foi essa mais ou menos a desculpa que ele deu para não ter esses dois jogos. A parte da imprensa reclamou, porque só Fluminense e Botafogo tem que se adaptar. Então, na verdade, o prefeito, ele chegou e falou com o Rubinho há 2 dias atrás: Rubinho, vamos sentar, conversar com o Fluminense, com o Botafogo, vamos entrar em acordo para evitar uma ação na justiça, para evitar um WO, vamos ouvir, adia o jogo. Então, eu vou liberar o campeonato aqui, tá liberado, o Flamengo vai jogar, mesmo sem condições, um absurdo, mas ele liberou, porque o campeonato continuasse. O único campeonato no país que teve seu reinício foi o futebol carioca. Ele autorizou e pediu que o presidente da federação desse um cuidado maior para Fluminense e Botafogo. E o que o Marcelo Crivella recebeu em troca disso? Você não manda na tabela do campeonato carioca. Daí o Marcelo Crivella foi lá e mostrou que realmente ele manda, cancelando aí a participação do Fluminense e do Botafogo nos dias 22 e 24. Só no dia 25, essas duas equipes, depois do dia 25, vão poder jogar. E ainda tem a resposta do presidente do STJD, que não saiu nesse sábado, vai sair no domingo. E neste momento, Fluminense e Botafogo não vão levar WO, porque estão no período desses 5 dias que estão cancelados os jogos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aí, nesse bate-boca todo, nesse disse-me-disse, agora sim, agora não, o Vasco já estava querendo levar o jogo dele para Bacaxá, o jogo dele contra o Macaé, já queria transferir o jogo dele para outra cidade. A Globo disse que não ia transmitir mais o jogo do Vasco, porque o prefeito disse que não ia ter jogo na cidade. Daí ele desmobilizou todos os seus repórteres, pessoal de câmera, tudo. Aí o prefeito falou que não, que vai ter jogo sim, que era só Fluminense e Botafogo. Daí a Globo falou que não dava mais tempo de mobilizar ninguém, não ia ter mais jogo. Agora, essa hora que eu estou fazendo aqui o vídeo para vocês, depois das 10 horas da noite, o Rubens Lopes, cidadão que consegue descer mais baixo do que o Caixa d'Água desceu como presidente de federação, adiou o jogo do Vasco. Adiou. Por que ele adiou? Para que o jogo do Vasco pudesse ter direito de transmissão, pudesse ser transmitido, para afrontar a Fluminense e Botafogo. Olha, eu não adio o teu jogo, mas eu adio o jogo que eu quiser. E adiou o jogo do Madureira, levou mais para lá. E fez a mesma coisa com o Vasco, para afrontar Fluminense e Botafogo. Pô, como é que um filiado é tratado dessa maneira? Como é que a gente aceita ser tratado dessa forma? Um presidente de federação que precisa da gente. Quem é o presidente de federação sem Fluminense e Botafogo? Quem é ele?
fica escorado, só tá ali no poder porque tem voto de time pequeno e tá se escondendo atrás da capa rubro-negra do Flamengo. Não é nada, é apenas um presidente de federação. Foi o que o Crivella fez hoje, colocou ele no lugar dele como presidente de federação. Mas ele não parou por aí, ele continua tramando. Além de empurrar os jogos do Vasco e do Madureira para uma data posterior, afrontando o Fluminense e Botafogo, agora ele quer marcar a tabela e os jogos de Fluminense e Botafogo para outra cidade. Presta atenção, dia 22 e dia 24 tem jogo, pode ter jogo de Fluminense e Botafogo pelo campeonato estadual em outra cidade. Aí ele vai remarcar o local do jogo, porque a data vai permanecer a mesma. Ele somente vai transferir o jogo para outra cidade. Fluminense e Botafogo não vão ao jogo e vão tomar o WO os dois. Ele não consegue dar o WO em Fluminense e Botafogo aqui no Rio de Janeiro, porque o prefeito não deixou, mas ele vai conseguir fazer isso levando os jogos de Fluminense e Botafogo para outra cidade. Esse é o presidente da nossa federação, que trata um filiado dessa maneira. Por isso que eu digo que Fluminense, Botafogo, o Mário Bittencourt, pelo pouco que eu conheço do Mário Bittencourt, desde a época que ele era advogado do Fluminense, trabalhou como na área de futebol, contratando jogador aí na época do Peter, e agora, como presidente, ele é encardido, ele vai até o fim, todo mundo sabe que ele tem um ego também bem alto, e ele vai até o fim. E eu conheço o Montenegro também, de outros carnavais. Ele já foi presidente do Botafogo, época que o Botafogo conquistava títulos, é um time fortíssimo com o Montenegro, época do Túlio, e é uma rapaziada boa aí. E o Montenegro não tem papas na língua, ele vai até o fim. Se isso realmente acontecer, Fluminense e Botafogo vão para a justiça comum e vão até o fim para que isso não aconteça. Agora, Fluminense e Botafogo tem que aguardar para esse domingo a decisão do Paulo César Salomão, o presidente do STJD. Vamos torcer para que o STJD dê ganho para Fluminense e Botafogo e o jogo seja marcado para o mês de julho. Porque se isso não acontecer, eles vão se movimentar, eles vão articular. Porque o que eu tenho é informação nesse momento do repórter Vitor Lessa, setorista do Fluminense, que ele garantiu que Rubens Lopes e os outros 14 clubes que estão ao seu lado se reuniram novamente sem a presença de Fluminense e Botafogo. É assim que eles agem. Por debaixo dos panos, às escondidas. É a segunda vez que o Rubens Lopes faz isso, com Fluminense e Botafogo e os outros clubes também. É a segunda vez e eles estão se reunindo e vão armar o bote para o Fluminense. Creio que o Mário está esperto nisso aí, porque já vazou essa informação aí trazida pelo Vitor Lessa. E o Montenegro também. Antenas ligadas, estão tramando, vão mudar a localização da partida para tentar dar o checkmate em Fluminense e Botafogo. Então, vamos ficar atento, vamos aguardar. O domingo será muito importante para Fluminense e Botafogo nessa questão. Estou começando a achar, se é para ficar assim todo ano, sendo garfado dentro de campo descaradamente há anos que o Fluminense é, se é para ser ironizado, debochado, ser colocado de lado em arbitral da federação e ter esse tratamento que está tendo esse ano, o caminho, meu amigo, é se filiar em outra federação, porque não dá, já cansou. Para mim, o campeão não for desse campeonato estadual, eu não vou derramar uma lágrima, não vou ganhar nem mais um cabelo branco, porque não falta na minha cabeça cabelo branco, não vou ganhar nem mais um por causa desse campeonato mequetrefe. Esse é muito maior do que essa federação. Aliás, existia antes dessa federação. E graças ao Fluminense tem futebol nessa cidade. Só isso que eu digo para você, tá? Tira o Oscar Cox do Rio de Janeiro, que não tem futebol aqui, tá bom? Então não se estresse, meu amigo. Domingão vem aí, vai curtir com a família e vamos ver o que o presidente do STJD
vai decidir sobre isso. E domingo tem nossa live pra gente trocar aquelas ideias maneiras sobre isso aí. Aí ver o que se resolveu dessa bagunça. Fique com Deus, deixa o like no vídeo aí, curta aí, se inscreva no canal, dá essa moral, siga a gente lá nas redes sociais. Beijão no coração. Flui!